Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá? Vamos continuar falando sobre a lesão corporal, artigo 129 do Código Penal? Na última aula, vocês lembram, nós começamos a falar da lesão corporal simples, comentamos, depois entramos na lesão corporal grave. Eu salientei a vocês que a lesão corporal no nosso Código Penal ela é dividida em dois pontos, né? A lesão grave, o Código Penal só fala em lesão grave, mas ele coloca o inciso 1 e o inciso 2. Tá ok? Espero que vocês estejam aí com o Código Penal aberto para poder acompanhar o que eu estou falando. Tá? Tem que ter. Muito bem. Vamos falar agora do inciso 2, tratar da lesão corporal gravíssima. Na última aula paramos falando, lembra da aceleração do parto, né? Continuamos agora e vamos entrar na lesão corporal gravíssima. Vocês vão perceber que, na verdade, você tem, a maioria dos casos da gravíssima são os casos previstos na lesão grave, mas com consequências mais graves, mais drásticas, né? Com resultados piores. Muito bem. As lesões corporais gravíssimas encontram-se descritas na mesma rubrica das lesões corporais graves, para primeiro e segundo. No entanto, a doutrina entende que os resultados das lesões lá do parágrafo 2º agravam ainda mais a pena. Por isso, é pacífico o uso do termo lesões corporais gravíssimas para tratar dos fatos que são tipificados, descritos ali no parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 129 do Código Penal, tá bom? Vamos a cada um deles, pessoal. Incapacidade permanente para o trabalho. Muito bem. A primeira hipótese de lesão corporal gravíssima aí é tratado no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 1, sendo as lesões que resultem em incapacidade permanente para o trabalho. A lei não se refere às ocupações habituais, já falamos disso lá atrás, tá? Mas a atividade profissional remunerada. Distingue-se aqui o que a lei menciona como lesão permanente, em que há uma previsão de que a vítima não vai se restabelecer, daquilo que é perpétuo. E se comprova que não houve aí o restabelecimento. Tudo bem? Explicando um pouco sobre o período de incapacidade para o trabalho, o Damásio diz que a permanência, esse entendimento, essa ideia de permanência, não significa perpetuidade. Já falamos disso antes, tá? Incapacidade permanente é a duradoura, longa, dilatada, sempre que não se possa fixar o limite temporal dessa incapacidade. Deve então ser considerada que é permanente, tá? Isso quem fala é o próprio Damásio. É importante a gente salientar que se a vítima apresente uma incapacidade temporária para o exercício da sua atividade laboral, ele não se enquadra aqui na hipótese do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Se a incapacidade for por mais de 30 dias, tá ok? Tá certo? Ele então vai se enquadrar no outro entendimento, na outra norma. Tudo bem? Boa. Bacana. Então vamos lá. Enfermidade incurável é o outro ponto. O indivíduo que pratica lesão corporal contra alguém e este vem a sofrer de uma enfermidade incurável, entendo enfermidade como uma doença, incorre justamente no tipo penal do 129, parágrafo 2º, inciso 2. A incurabilidade, tá, deve ser avaliada segundo o estágio da medicina, critério médico, no tempo da ação ou da omissão. Pode se tratar de qualquer doença, pessoal, seja física ou mental, cujo prognóstico, pericialmente, tem que ser feita uma perícia. A perícia confirma, seja da ausência de perspectiva de cura. Não há uma perspectiva de cura. Tudo bem? Já a perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Veja que a impressão que dá é que eu estou me referindo à aula passada. Não. Sim, é parecido, só que aqui a gravidade é maior. Se você voltar e comparar no Código Penal, você percebe. As palavras são parecidas, tá? Muito bem.
O Damásio aqui na perda ou inutilização do membro sentido ou função, o Damásio diz que a perda é a ablação, veja bem o termo, hein? Ablação do membro ou órgão. Corte, retirada, amputação, entendamos assim, tá? Inutilização é a inutilização é a inaptidão. Inaptidão. O órgão, o membro não é mais apto, tá? Para realizar as suas funções. Isso é inutilização. Ele passa a ser inútil. Não houve a retirada, a extirpação, a ablação, mas ele não funciona. Tudo bem? Enquanto que a lesão que acarretasse apenas a debilidade permanente do membro, debilidade, sentido ou função, enquadrava-se no crime de lesão corporal grave. Grave. A lesão que cause a perda destes sofre uma maior punição. Portanto, enquadra-se como se fosse uma lesão corporal gravíssima. Ok? Muito bem. Vamos agora, então, tratar da deformidade permanente. Pessoal, outro ponto. No conceito aí do mestre André Stefan, deformidade consiste na alteração sensível do fenótipo, de modo a depreciar a imagem física, né, da vítima. O Damásio coloca que os requisitos necessários para que a lesão corporal seja qualificada pela deformidade permanente, segundo ele, né, a deformidade deve ser permanente, visível, irreparável, que cause dano estético e que seja capaz de causar uma impressão vexatória para o agente, para a pessoa. Entendeu? Assim, nessa situação, a permanência da deformidade não é apenas duradoura, tá? Como se verifica ali nas hipóteses do parágrafo 1º, inciso 3º, né? E do parágrafo 2º, inciso 1. Neste caso, a deformidade deve ser irreparável e não apenas duradoura, tá bom? Beleza? Claro que nós temos consequências disso, né? Se ela não for permanente, não estaríamos na gravíssima. Se ela não for visível, veja, às vezes houve uma deformidade, houve. Mas é algo que fica escondido pela roupa a maior parte do tempo. Entenda bem. Isso é muito discutível, eu sei, tá? Mas nós temos que considerar a ideia da coisa, né? Irreparável, quer dizer que se você puder, através de uma atividade estética, reparar o dano, você estaria fora aí da gravíssima. Discutível também. Mas esse é o entendimento, inclusive do Damásio, que é promotor. Com relação ao aborto, olha só. Falamos do aborto há pouco, né? Lembra disso? Mas estamos em lesão corporal. Ocorre aqui mais uma situação do chamado crime préter-doloso, pessoal. Onde ali o legislador pune a lesão corporal a título de dolo e o aborto a título de culpa. Lembra que não existe aborto culposo, lembra? Falamos lá no outro vídeo. O Damásio diz assim com relação a esse aborto, resultado de lesão corporal. O elemento subjetivo normativo da qualificadora é o préter-dolo, artigo 19 do Código Penal. Logo, pune-se a lesão corporal a título de dolo e o aborto a título de culpa. Se o sujeito, lesionando a integridade corporal ou a saúde da vítima, agir com dolo direto ou eventual quanto à interrupção da gravidez e, consequentemente, a morte do feto, ele responde por aborto, não por lesão corporal qualificada pelo aborto. Entendeu? Concordam? Tudo bem? Se o sujeito age, atinge a gestante, machuca, e isso provoca o aborto, o que nós temos que ver? Ele sabia que ela estava grávida? Essa é a pergunta que se faz. Tá? É importante que fique provado a não intenção do sujeito em provocar diretamente o aborto na vítima. Do contrário, a sua conduta é enquadrada lá no 125 do Código Penal. Aborto, tá? Então, se o sujeito tinha a intenção de provocar o aborto através de uma pancada, de um susto, de um tombo, então nós estamos em aborto. Ele tinha a intenção de que o resultado fosse o aborto. Agora, se ele agride uma mulher, e aqui cuidado, sem saber que ela está gestante, e isso vem ocasionar o aborto,
Aí nós temos lesão corporal seguida de aborto. Por quê? Porque ele não sabia que ela estava grávida. Por que eu falo isso? Porque você tem o dolo eventual. Eu estou vendo que a mulher está grávida. Eu vou lá e agrido, machuco, empurro, derrubo. É óbvio que eu estou vendo que ela está grávida. E qualquer um com mínimo, que tenha mais de 2 neurônios, consegue imaginar que um tombo, um susto, uma lesão numa mulher grávida pode resultar, pode atingir o feto. E aí, meu amigo, dolo eventual. Ele não se importou que ela estivesse grávida. Uma coisa eu queria agredir a mãe, a outra eu queria agredir o feto. Se eu estou vendo que ela está grávida, tudo bem, tá ok, boa. Eu vou mandar um material para vocês e nesse material eu estou enviando uma porção de decisões judiciais. Então é bom ver como é que o juiz, como é que as sentenças, os acordos têm decidido com relação a todas essas circunstâncias. É interessante para você ver um pouco mais, tá bom? Vamos agora à lesão corporal seguida de morte. Pessoal, isso aqui é muito importante. O Delmanto, grande Delmanto, ele diz assim, que este caso também é chamado de homicídio préter-doloso ou préter-intencional. De novo, préter-dolo, notou? A lesão inicial, ela é punida a título de dolo, lesão. O sujeito só queria lesionar. O resultado letal, fatal, que qualifica o comportamento, é carreado para o agente por meio de culpa. Olha lá. Entendeu? Então ele queria machucar, não queria matar, mas matou, acabou morrendo em razão das lesões. A lesão era dolosa, a morte foi culposa. Mas o tipo penal já prevê isso aí, tá? Não há qualificação quando o resultado for imprevisível ou houver um caso fortuito. Se houver dolo eventual quanto ao resultado, o crime será de homicídio, viu? Tal como eu falei no aborto, tá? O Delmanto ainda fala que a lesão corporal seguida de morte é um crime préter-doloso. Isso significa que o agente não quis aquele resultado, a morte, e nem assumiu o risco de produzir. Pois, daí seria dolo eventual. E o crime seria de homicídio. Simples. Isso se verifica da análise aí do 129, parágrafo 3º. O artigo diz que a lesão que resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, a morte, nem assumiu o risco de produzi-lo. Então o próprio tipo penal prevê o dolo eventual. Não pode haver. Neste caso ele responde por lesão corporal seguida de morte, tá? Então, eu quero bater em alguém, eu quero agredir alguém, eu quero machucar alguém. Então, mas dependendo da pancada e dependendo da pessoa, pode vir a morte. Ou em resultado direto da pancada, ou porque como eu bati, comecei a socar, o cara acabou tropeçando, caindo e batendo a cabeça e morreu. Seria isso. Lesão corporal seguida de morte. Tem que analisar com muito carinho. Tá bom? Muito bem. Nós temos um caso clássico disso, tá bom? E aqui eu não vou entrar em juízo de valor, vou só falar o que decidiu. Lembram do caso do índio Pataxó, há muitos anos atrás? Um grupo de rapazes viram um sujeito dormindo, né, num ponto de ônibus, se eu não me engano, um coletivo lá, e era um índio, estava frio, estava de blusa, e eles foram até um posto, compraram gasolina, acho que 2 ou 3 litros de gasolina, jogaram sobre esse sujeito, que era um índio, e tocaram fogo, entendeu? E o índio acabou morrendo pela gravidade aí das lesões. Na época, houve uma discussão muito grande, isso foi parar na mídia, e na época a juíza que fez a primeira análise pela admissibilidade da conduta entendeu que era lesão corporal seguida de morte. Eles não queriam matar a vítima, eles queriam lesionar, queriam pôr fogo para ver ele queimar, sei lá, e não queriam que ele morresse, na visão da juíza, tá? Não estou aqui entrando no mérito. E no fim ele não foi julgado no tribunal dos júris, eles foram julgados, é crime, claro, mas de lesão corporal seguida de morte, tá? Que é diferente o tratamento. Ok? Beleza? Muito bem. Uma outra análise que nós temos que fazer, pessoal, é a lesão corporal agravada contra menor e idoso. A lesão corporal aí, contra o menor de 14 anos ou maior de 60, tem a sua pena aumentada em 1/3.
O parágrafo 7º do artigo 129 traz essa possibilidade. Temos uma causa de aumento de pena, que na verdade é uma obrigação do juiz agravar a pena para esses casos. O Mirabete, ele ensina assim, que o artigo 263 da Lei 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, deu uma nova redação para o 129, parágrafo 7º do Código Penal. Assim, com relação à lesão corporal dolosa, seja ela leve ou grave, e logo estaria também a gravíssima, praticada contra pessoa menor de 14 ou maior de 60, deve ser aumentada obrigatoriamente a pena de 1/3, tá? Tem que aumentar, não tem escapatória. O Mirabete ainda lembra que quando for classificada a lesão como agravada pela idade, em face do princípio do non bis in idem, né? Ninguém pode ser punido 2 vezes pela mesma conduta, não pode mais ser aplicado o que determina o artigo 61, inciso 2H do Código Penal. Lembra que esse inciso ele fala de situações em que o juiz deverá aumentar, por causa de algumas situações. Diz assim o 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. 2. Ter o agente cometido o crime. H. Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Você não vai poder aplicar os 2 casos de aumento, porque o próprio artigo, o parágrafo 7º do artigo 129 já determina que haja um aumento de 1/3, por ser menor de 14 ou por ser maior de 60. Se uma dessas situações ocorrerem, dá o aumento de 1/3, mas o juiz não pode usar o 61H, inciso 2H, para aumentar ainda mais, tá? Não pode. A situação da idade já está prevista no tipo penal e só aquele ali que vai agravar. Tudo bem? Tá certo? Boa. Temos também, meus queridos, a lesão corporal privilegiada. Vamos a ela. Muito bem. Ela está no artigo 129, no parágrafo 4º do Código Penal. Diz assim, no 4º do 129. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Lembraram de alguma coisa? Claro que lembraram. O cérebro privilegiado de vocês. Com certeza. Nós estamos lembrando aqui do homicídio privilegiado. Olha, quase igual. Pois é. Pois é. E aqui nós devemos levar em consideração os comentários que nós fizemos com relação ao homicídio privilegiado, tá? Mesmas situações. Olha, essa modalidade de lesão corporal, ela implica em uma redução de pena, que pode variar de 1/6 até 1/3. É uma boa redução, hein? Redução que ocorre quando se verifica qualquer um dos casos que o tipo penal traz, pessoal. O Mirabete, porque eu estou bastante adepto do Mirabete hoje, quando ele trata das lesões corporais privilegiadas, ele diz que são causas de redução da pena. Portanto, as paixões sociais, chamado patriotismo, sentimento filial, etc., e a agressão por provocação injusta da vítima, que provoca violenta emoção. Tudo bem? E aqui, como lá no homicídio privilegiado, eu tenho que destacar. Apesar do tipo penal falar que o juiz pode reduzir a pena, ele não pode, ele deve, entendeu? Isso passa a ser direito subjetivo do agente. Então tem que reduzir, não tem escapatória, tá? Então terá que reduzir. E aqui você use os mesmos entendimentos, os comentários que nós fizemos com relação ao homicídio privilegiado, tá? Mesmas figuras, tá bom? Bacaninha? Fácil? Então com isso a gente não precisa repetir tudo isso. Vamos tratar de algumas situações específicas com relação à lesão corporal. Sim, a legislação geral, ordinária, trata de alguns casos específicos. Por exemplo, violência doméstica. Ó, a Lei 10.886 de 2004 colocou lá no artigo 129 do Código Penal os parágrafos 9º e 10º que tratam da violência doméstica.
O artigo 44 da Lei 11.340 aumentou a pena para lesões corporais cometidas por violência doméstica, passando a prever pena de 3 meses a 3 anos. O Guilherme Nutt fala aqui, doméstico é o termo que diz respeito à vida em família, usualmente na mesma casa. Não precisa ser obrigatoriamente, mas geralmente. Logo, pessoal, as lesões corporais cometidas no seio da família ou com relação a essa relacionamento familiar, né, doméstico, serão enquadradas na situação de violência doméstica. Portanto, então, conforme o artigo 9º, deverão sofrer aí lesões corporais por violência doméstica o ascendente. Ascendentes seriam os pais, os avós, descendentes, filhos, netos, irmão, cônjuge ou companheiro, né? Marido, mulher, esposa, ou com quem conviva ou tenha convivido. É a ex, é o ex, entendeu? Ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Tá? Se aproveitando dessa situação. Então não precisaria ser só da família não, viu? Hospitalidade, pessoal, seria, por exemplo, uma visita que está na sua casa e você o agride, entendeu? Mirabete ainda diz que é o seguinte, que se aplica no parágrafo 9º e 10º do artigo 129 as hipóteses de união estável, lógico, ou de concubinato, atual ou anterior, pretérito, e de estarem os cônjuges divorciados ou separados, judicialmente ou de fato. Sim, claro, com certeza. Porque ele fala justamente isso quando ele usa o termo, não é? Com certeza. Porque aquelas situações em que o sujeito tenha conviva ou tenha convivido. A intimidade, infelizmente, é contraditório, mas a intimidade acaba retirando um pouco do respeito. Você concorda comigo? Quem é casado sabe. Quem namora há muito tempo, quem é noivo, sabe do que eu estou dizendo. Conforme você cria muita intimidade, diminui um pouco o respeito, vamos dizer assim. Talvez com uma pessoa estranha, você não agisse de determinada forma, você não falasse determinadas coisas, você aguentaria firme, seguraria e tal. Mas da pessoa que é muito íntima, diminui. É estranho isso, né? Eu falo contraditório porque a pessoa que te é íntima, a quem você detém um sentimento mais profundo, deveria ser a pessoa que você mais quer preservar. Muitas vezes preservamos os estranhos em detrimento, muitas vezes, de alguém que nos é, né, nos é fraterno, né, pelo qual temos carinho. É contraditório, é estranho. Mas isso existe, né? Por isso, essas regras, né, com relação à violência doméstica, eu concordo. Infelizmente, nós temos muitas vezes situações terríveis aí, né, dentro do lar. Muito bem. Vamos agora falar da chamada lesão corporal culposa. Legal! O artigo 18, inciso 2 do Código Penal diz que o crime é culposo quando ele é praticado com imprudência, negligência ou imperícia. Perfeito. O Damásio diz o seguinte, pessoal, com relação a isso. A lesão corporal culposa apresenta um tipo simples. Está lá no parágrafo 6º do artigo 129. E um tipo qualificado, que está descrito no parágrafo 7º. Você está aí com o Código Penal, né? Por favor. Para o autor, o tipo fundamental, né? O autor de quem comete o tipo fundamental aí, o Código Penal impõe uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano, tá? Tipo básico da lesão corporal. A sanção, a pena, porém, ela é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, que é para o profissional de uma determinada área. Aí aumenta a pena. Ou se a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Tudo parágrafo 7º. Percebeu? Existe ainda, pessoal, a lesão corporal culposa cometida no trânsito. Tá? Mas aí nós estamos em uma outra situação, não estamos aqui no Código Penal. Tem que tomar um certo cuidado, tá?
Eu estou enviando para vocês no material escrito algumas informações a respeito disso aí. Vamos falar sobre concurso aqui? Muito bem, concurso. Pessoal, em certos momentos o crime de lesões corporais ele é cometido mediante concurso. Mas em outros momentos ele é absorvido pelo crime fim. Sim, veja bem, tem que tomar um certo cuidado aqui. O Mirabete diz assim, ó, as lesões praticadas para a consecução de outro crime são por este absorvidas, quando se tratar de crime complexo. Por exemplo, 157, que é o roubo, não é? Ora, o roubo exige grave ameaça ou violência. Mas o roubo, o crime de roubo, absorve a grave ameaça ou violência. Percebeu? Para eu matar alguém, eu posso dar um tiro e tal, mas eu posso matar com facadas, com socos. Então eu tenho uma lesão corporal, mas qual é a minha intenção? Matar. Então o crime de homicídio absorve o de lesão corporal. Aí, continuando, a não ser que haja disposição expressa em contrário. Então nós temos alguns casos que trazem isso, como por exemplo 163 do Código Penal, né? Muito bem. Mas regra geral, o crime fim, que era o resultado buscado pelo agente, absorve o crime meio. Percebeu? O crime meio. Mas no caso de abuso de autoridade, que vamos entrar em outro ponto, que produz lesão corporal na vítima, há concurso formal. Com decisões judiciais, inclusive reconhecendo o concurso material em alguns casos. Tá? Então você pode ter concurso de crime? Cuidado. Regra geral, a lesão corporal acaba sendo absorvida por um crime específico. Então, no caso do roubo, vamos voltar. O homicídio é muito básico, né? No caso do roubo, o roubo exige que haja grave ameaça ou violência. Se houver violência, o sujeito, na hora de para furtar o seu celular, ele já chegou te dando um soco na cara. Pá! Uma paulada para pegar o celular. É um roubo. A intenção dele não é machucar a tua integridade física, é subtrair o seu patrimônio. É roubo porque ele usou de violência. Se ele tivesse passado e só catado o celular e saído correndo, furto. Mas ele te agrediu para poder pegar o celular. Roubo. Neste caso, o roubo absorve a lesão corporal. Beleza? Crime fim absorve o crime meio. Então toma cuidado. Mas isso é muito relativo, tá? Depende da situação. Há situações em que pode haver concurso, seja formal ou material. Tudo bem? Claro. Como é que eu faço? Análise do caso concreto. Tem que analisar o caso concreto. Isso sem considerar que às vezes uma coisa leva a outra. Preste atenção. Eu começo querendo agredir. Agrido, bato, machuco. O sujeito está lá moído, quebrado no chão. Tá bom. E aí eu vou comer alguma coisa, vou lavar as mãos, vou fazer... Depois eu volto, vejo ele lá caído no chão. Ele fala, quer saber? Eu vou te matar. Pronto. Nós temos dois crimes, a lesão corporal e depois o homicídio. Percebeu? Como houve aí dolos diferenciados, momentos diferenciados. E veja em concurso material. Porque não foi concurso formal. Porque se eu estou batendo e o cara morre na pancada, teoricamente, o que eu queria? Eu só queria bater? Só queria bater. E ele acabou morrendo. Lesão corporal seguida de morte. É previsto. Tipo, básico. Tá? Agora, se eu bati primeiro, o cara tá lá quebrado, moído na pancada. E mais tarde, eu venho, olho pra ele e quer saber, eu vou matar. E bato. Pronto. Entendeu? Nós teremos dois crimes aí. Por quê? Porque a diferença no dolo da pessoa, na intenção. Percebeu? Tá? Boa. Com relação à ação penal e à pena, né? Muito bem. O Luiz Regis Prado, ele diz o seguinte, que a ação penal é pública condicionada à representação nas lesões leves, nas lesões culposas e de violência doméstica. E é incondicionada nas outras hipóteses. Percebeu? Quer dizer, lesões graves, gravíssimas, seguidas de morte, tá? Então vamos lá, na visão do Prado, lesão leve, culposa e de violência doméstica, precisa aí de representação da vítima, é condicionada. Nas outras não. Sendo assim, então tá. Nós teríamos no crime de lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, né? Ação pública incondicionada. Bacana, legal? Muito bem. A pena por crime de lesão corporal varia, tá?
de acordo com o tipo, lógico. O crime de lesão leve, 129, no caput, tem uma pena de detenção aí, que pode variar de 3 meses a 1 ano. Você vê que é bem básico, né? Bem básico. A lesão corporal grave tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. A gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129, tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. A lesão corporal seguida de morte, por ser um crime préter doloso, onde o sujeito é punido por dolo na conduta, né, mas culpa no resultado, apesar do resultado ser de morte, não sofre a mesma punição do crime de homicídio. Percebeu? A lesão corporal seguida de morte é punida com reclusão de 4 a 12 anos. Lembra do índio, né? Do índio Pataxó? Então, é diferente a pena, né? Mas com 4. Então tá. Lembrando que dependendo da pena, meus queridos, minhas queridas, nós teremos ou não a incidência da Lei 9.099. Lembra? Com a possibilidade, talvez, de transação penal, suspensão condicional do processo. Tá certo? Tudo isso vai depender do quê? Da pena em abstrato, né? Da pena que é cominada em abstrato, tá certo? Claro, haveria talvez aí também, vamos lá, a possibilidade do artigo 44 do Código Penal, que trata da permuta de penas, né? Em vez de ser uma pena privativa de liberdade para uma suspensiva de direitos. Lembram disso? Falamos disso no ano passado, e a gente sempre tem que trazer novamente para a gente analisar. No caso de o agente ter cometido o crime, impelido aí por motivo de relevante valor social ou moral, dominado por violenta emoção após injusta provocação da vítima, lembra disso? Muito bem. O juiz pode reduzir, mas na verdade tem, né? Não tem jeito. E aí você pode ter uma diminuição bastante grande aí, né? Vocês sabem que na prática, quando você fala em detenção, ninguém vai preso. Vai ficar preso. A não ser que haja outros detalhes envolvidos, outras circunstâncias, tá bom? Tem também, pessoal, a hipótese, então, de substituição da pena, no qual o juiz, verificando o atendimento dos requisitos do parágrafo 4º do artigo 129, tá? 4º, lesão corporal privilegiada, ou se as lesões são recíprocas, um bate, outro bate, tá todo mundo se batendo, então, e não apresentam gravidade. Ele pode substituir a pena privativa de liberdade pela pena de multa. Também existe essa possibilidade, tá? Muito bem. A pena do crime de lesões corporais, conforme o artigo 129, parágrafo 7º, também pode ser aumentada de 1/3, como nós já falamos, né? Existe toda essa possibilidade. Se ocorrer as hipóteses do parágrafo 4º e 6º, lá no 121, que é o homicídio. Tá bom? Na violência doméstica, parágrafo 10, aumenta-se de 1/3, se as lesões foram graves, gravíssima ou foi seguida de morte. Tá bom? E você tem ainda, pessoal, olha só, a possibilidade do chamado perdão judicial. Perdão judicial. Olha aí no código. Parágrafo 8º. Neste caso, somente sendo aplicável para as lesões culposas, quando for possível aplicar aí o que está no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal, tá? Então, a possibilidade de perdão judicial está definido aí. Tá legal? Muito bem. Vamos fazer uma análise rápida agora, é importante falar sobre o tipo penal da lesão corporal no Código de Trânsito brasileiro. Ó, o artigo 303 do Código de Trânsito, o 303, ele fala assim: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ó, é importante ressaltar aqui, pessoal, que apenas as lesões corporais culposas praticadas na direção de veículo automotor é que se enquadram na tipificação do artigo 303 do Código Penal, do Código de Trânsito brasileiro. Se o agente pratica dolosamente, mesmo sendo na direção de veículo automotor, responde pelo crime do 129 do Código Penal. Vocês lembram uma situação, não sei se eu comentei em aula, acho que sim, há 2 anos atrás, se eu não me engano, durante um carnaval, um casal foi pular o carnaval e parece que o rapaz lá, né, namorado da moça, noivo, não sei,
beijou uma outra garota no carnaval. Esse é corajoso, hein? Esse eu vou te contar. Tô até ouvindo a musiquinha dos caras carregando o caixão já. Muito bem. No meio lá do carnaval, ele beijou uma outra garota. E a mulher dele, a noiva, a namorada, sei lá, tava lá e viu. Ah, o bicho pegou. Brigaram, foram pra casa. E discutiram fortemente. E ele saiu. Ela foi, pegou o carro e pá, acertou com o carro dele. Não matou, porque acertou o carro, ele caiu, levantou, ela acertou de novo. Quer dizer, não foi uma vez só, não, foram várias. Ali não tem nada a ver com o código de trânsito. Não. Ela usou o veículo como arma. Podia ser um pedaço de pau, um pedaço de ferro, podia ser um chicote, podia ser, sei lá. E ela usou o carro. Então, neste caso, a intenção era de lesão corporal. Não é culposa, dolosa. A possibilidade até de matar o cara, não sei nem se matou, não, mas... Entendeu? Bacana, né? Ó, lembrei de alguns alunos aí nesse momento. Mas vamos lá, muito bem, tá? Depois levanta a mãozinha quem, né, estaria no lugar da mulher. Pô, só porque o cara beijou outra garota lá na carnaval, né? Sacanagem. Então tá, não pode não, coisa feia. Então já se viu fazer um negócio desse. Bom, entendido aqui então, pessoal, você tem que separar. Se for realmente lesão corporal, culpado, porque ninguém, teoricamente você não quer atropelar ninguém, você não quer bater o seu carro em ninguém, tá? Por isso, lesão corporal culposa, artigo 303, a pena é pequena, né? Vai haver para você ver que é crime, tá? Mas do Código de Trânsito, tá bom? Muito bem. Pessoal, finalizando aqui, o crime de lesão corporal, ele é classificado doutrinariamente, né, como crime de forma livre, tá? Crime material, porque deixa um resultado naturalístico, óbvio. Crime de dano, tem que atingir o bem jurídico, né? Crime plurissubsistente, por quê? Porque o intercrimes, a execução é dividida em vários atos. Crime unissubjetivo, porque uma única pessoa poderia cometer o crime de lesão corporal, tá? Isso naquela análise que a gente costuma fazer. O crime de lesão corporal, ele pode ser descrito conforme a tipificação legal, como lesão corporal leve, então, leve, grave, gravíssima, seguida de morte, agravada contra menor e idoso, tem o tipo também privilegiado, pode ser doméstica e pode ser ainda lesão corporal culposa. Viu quantas formas? E ainda, em certos momentos, o crime de lesões corporais é cometido mediante concurso, viu? Concurso de crimes, tá? Ah, mas pode ser concurso de agente? Claro! Ele é unissubjetivo, porque ele pode ser realizado por uma única pessoa, o que não impede que outras pessoas possam auxiliar para o cometimento do crime, é óbvio, tá? Aqui estamos falando de concurso de crimes, pode ser que hajam outros crimes envolvidos. E ainda, né? Mas com concurso de crimes, com homicídio, com algum outro tipo, né? Tá bom? Mas em outros momentos, ele geralmente acaba absorvido pelo crime fim. Mas aí é preciso analisar o dolo, a voluntariedade, a intenção do agente. Tá legal? Bacana? De boa? Facinho? Muito bem. O crime de lesão corporal, pessoal, ele é muito importante, viu? Porque vocês vão analisar, conforme a gente for avançando pelo Código Penal, na parte especial, vamos falar de muitos crimes, muitos crimes. E vocês vão perceber que quando a gente for adiantando, muitos crimes vão voltar a falar da lesão corporal. Porque, às vezes, as consequências do crime, isto é, se o crime resultar em lesão grave, gravíssima, aumenta a pena de outros crimes. Percebeu? Então, nós vamos eventualmente falar de novo de lesão corporal. É claro que eu não vou voltar a falar todos os critérios, mas entendam bem, nós temos aí vários tipos de lesões corporais, tá bom? Claro, no direito penal, pelo código, você tem a leve e a grave. Doutrinariamente, a análise, né, nos trouxe 3. A leve, a grave e a gravíssima, no parágrafo 2º. Tudo bem? Isso eu já falei nas outras aulas, eu estou apenas repetindo, quero que vocês tenham esse entendimento para não ficar dúvida, tá legal? Muito importante a lesão corporal. Apesar de ser um crime, como eu disse, que se você for ver, a não ser que haja consequências mais graves, né? Você tem muitas vezes uma não aplicabilidade do Código Penal, da pena, né? Porque a pena para a lesão leve, ela é muito irrisória, você percebeu, né? Não vai resultar na condenação de ninguém. Mas é crime.
E como eu falei, pode estar aí em conjunto com outros crimes, tá? Em concurso. Aí aumentaria as penas, tudo bem? Além de que, se alguém for condenado, já deixa de ser primário. E qualquer outra conduta posteriormente pode agravar muito a pena a que o sujeito vai ser submetido. Tá certo? Beleza, bacana? Queridos, queridas, estou à disposição no WhatsApp para que tenham, caso tenham alguma dúvida, tá? Deixa um ok aí no final do vídeo, dá um alôzinho, qualquer comentário de vocês eu estou à disposição, tá certo? Lembrando que eu creio que nós teremos mais uma aula. Acho que terça-feira ainda temos a nossa aula e depois prova. Tá certo? Forte abraço a todos, assistam os vídeos, leiam o material, nos vemos na próxima aula. Fui!